A ira de Deus. Nós vamos querer falar sobre esse assunto hoje. Vamos mostrar a ira de Deus para você como um atributo moral do Senhor. Por que hoje tantos ajuntamentos não se falam mais sobre a ira de Deus? Será que não existe ira de Deus na graça do Senhor? Nós vemos no Apocalipse a ira de Deus derramada sobre todos os homens. Os profetas falam que devemos anunciar a ira de Deus. E nós, nos nossos dias, parece que esquecemos que existe uma ira vindoura. Nós queremos destrinchar esse assunto com você. Também queremos pegar pautado na sistemática de Wayne Grudem, para a gente dar mais alguns conceitos aqui sobre a teontologia de Deus, o seu ser. Fica com a gente, o estudo tá incrível, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Hilber, você concorda comigo? Eu estou sendo muito cavaleiro do Apocalipse em dizer que muitas igrejas hoje não pregam mais sobre a ira de Deus. Seja bem-vindo, parceiro. Exatamente, não está sendo não. A maioria das igrejas não pregam, se não 80% das igrejas não pregam sobre a ira de Deus, por ter medo de perder membros, por ter medo de ser uma mensagem que é um pouco áspera. Então eles evitam essa pregação, mas é uma verdade e é bíblica. Nós estamos vivendo o tempo da analgesia congênita, falamos isso num outro estudo. O que é isso, Max? São pessoas que não sentem dor. Na verdade, os bebês que nascem que não sentem dor, você pode beliscar, cortar o bebê, ele não sente dor. As suas mães precisam fazer um trabalho muito acurado em cima dessas crianças, muito próxima para essas crianças não se machucarem. E parece às vezes que a nossa geração está anestesiada para as coisas erradas dessa vida. Então nós queremos aqui fazer um alerta e dizer como Joel 2 diz: tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte, o dia do Senhor vem. É um dia de escuridade e grande juízo, dia terrível para os homens será esse dia. Deus manda os profetas anunciar e Deus chama a nossa geração para anunciar que o dia do Senhor vem. E outra, deixa eu falar uma coisa para você. Eu prego para as pessoas se arrependem. Será mesmo que elas se arrependem? Como é que você prega Jesus? Nós já saímos para fazer evangelismo na rua, que as pessoas chegam a dizer assim: Jesus te ama. Hilber, eu chego para um pecador e falo assim: Deus te ama. Ele fala: que bom. Ele continua na prática do seu pecado, ele não entende. Aí ele fala assim: olha, você precisa ser salvo. Nós queremos oferecer a salvação para você, mas salvar de quê? Hilber, do que os homens precisam ser salvos? O que Jesus salva? O que é salvação, Hilber? Está salvando de alguma coisa vindoura? Então, Jesus ele salva dessa ira vindoura por conta do pecado, né? Então, o homem caiu no pecado e Jesus ele vem resgatar esse homem dessa condição pecaminosa que ele estava, ou seja, da condição adâmica. Por isso que ele fala de um novo nascimento, ou seja, você mudou suas características. Você era um morto para Deus por conta dos seus pecados e pelo sacrifício de Cristo você muda, você renasce para Deus e agora uma nova criatura. Nova criatura vem justamente desse sentido. As práticas que você fazia antes, você não faz mais. Por isso que você é uma nova criatura. As suas atitudes mudaram. Como a gente fala, né? Metanoia. Você mudou o caminho. Você estava indo para a esquerda, agora você vai para a direita. Cristo nos livrou da ira vindoura. E aquele que não está em Cristo permanece na ira de Deus. E você vai entender melhor sobre isso. Antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conhece a nossa revista ilustrada de estudos bíblicos, A1, a revista 2, já está por aqui. Você pode adquirir aí através do link que eu vou deixar aqui abaixo, papocomdeus.com.br/revista. Deixa eu ver aqui, ó. /revista. Você pode comprar e se edificar. Todos os nossos estudos possuem um QR Code que vai te levar para um vídeo, uma videoaula. Aliás, hoje eu recebi um comentário assim, uma irmã explicando, fizemos até sobre os dinossauros, também tem um QR Code aqui para vocês, tem bastante coisa de eclesiologia, escatologia, discipulado. Oi, Uber, uma irmã mandou um áudio agora há pouco, eu fiquei até emocionado, ela falou, se fosse R$300, R$400, eu comprava essa revista, porque essa revista mudou a minha visão. Então não são 27 estudos bíblicos, são 27 cursos, porque você tem vídeo aula, na verdade você não precisa nem ler, você abre, escaneia o QR Code, joga aí na sua televisão, no seu celular, vai acompanhando. Você vai vendo o vídeo ali, eu e o Uber explicando, e você vai acompanhando ali. Sem dizer que tem timelines, gráficos, ilustrações incríveis para facilitar o seu entendimento, tá bom? Agora vamos saltar para cá, que você vai ganhar gratuitamente esse e-book que também tá lindo. Você sabe que 95% do nosso trabalho ou mais é totalmente gratuito. 17 cursos de teologia no nosso site, gratuito. papocomdeus.com.br. Você vai acessar lá e você vai poder pegar
17 cursos gratuitos, tem mais de 200 vídeos gratuitos também lá, você vai ter 230 e-books gratuitos também lá, tá bom? Então você sabe que nosso trabalho é quase que 100% gratuito. Por que quase? Porque a gente vende as revistas para a gente poder continuar fazendo o trabalho gratuito. Então compre a sua revista, ajude-nos. Eu quero estudar mais sobre escatologia. A gente tem curso de escatologia no nosso site, papocomdeus.com.br/apocalipse, e também tem os e-books do Apocalipse. Quer fazer um curso do Apocalipse? Nós temos ali cadenciado ali, né, por módulo certinho. Tem vários vídeos adicionais e muito vídeo ali do Apocalipse para você se edificar, amém? Então eu vou deixar esse e-book com vocês e vocês vão poder se edificar aí. E eu quero começar lendo aqui. Eu quero dizer que nós utilizamos aqui a ira de Deus como um atributo moral. Utilizamos a sistemática de Wayne Grudem na sua atual edição revisada 2022, então super atual, e nós vamos mostrar como um atributo moral de Deus, ok? Então vamos lá. Eu quero ler aqui. Oi, Uber, lê pra gente essa parte aqui de Apocalipse, só pra gente contextualizar. Não, beleza, eu vou ler assim. Apocalipse 6, do 15 ao 17. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha lá, isso está em Apocalipse 6, do 15 ao 17. Eu vou pedir para você ler também Romanos 2, 5 a 8, Colossenses 3, 4 e 5, Romanos 1, 18 e 19, para quem diz que a ira de Deus não está na nova aliança, você vai entender muita coisa aí. Olha só, outras coisas que eu gostaria de mostrar com vocês, termos utilizados para a ira de Deus, tá? Existem vários termos nas escrituras. Vamos mostrar, por exemplo, ódio, cólera, furor, inflamar, fogo. Olha Deuteronômio 32, 22. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Olha Salmos, olha só Salmos. Tem gente que fala que Deus não se ira, né? Porque isso não é um atributo de Deus. Você vai ver por que é um atributo de Deus. Se Deus se ira o tempo todo, claro que sim. Salmos 7, do 11 ao 12. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará sua espada e já armou o seu arco e tem-no pronto. O que Deus está fazendo? Afiando a sua espada. E ele já armou o seu arco, ele está pronto para te pegar no dia do juízo. Então vamos lá. Deus se irou com Adão e Eva e por isso ele amaldiçoou a terra. E hoje nós vemos uma terra amaldiçoada debaixo de tanta injustiça, de tanto pecado. A gente vê as pessoas legalizando o aborto. E se você imagina que um Deus que é amor, um Deus que é vida, ele vai estar de comum acordo com esse feminicídio, né, que está acontecendo. Eu não sei se pode chamar feminicídio, Wilber. Tem bebenicídio? Não, é infanticídio, eu acho. Infanticídio, olha aí, ó. O Wilber... o bebenicídio foi ótimo. Então, esse infanticídio todo, matando crianças no ventre, você acha que Deus não se ira? Então, irmãos, eu queria explicar isso para vocês, que exatamente a resposta de Deus ao pecado é a sua ira. É o dia do juízo onde Deus vai julgar todos os homens. Então, um homem vive um período cíclico de pecado. Deus vai advertir no seu povo, você vai lembrar do que nós vamos falar. Deus adverte o povo, vocês estão pecando. O povo não se arrepende, então Deus manda ele para o cativeiro assírio. O povo se arrepende, lá está em 2 Crônica 7,17. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar, orar, jejuar, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, 2 Crônica 7,17. Aí o povo se arrepende, então Deus vem e sara as suas feridas. Aí o povo novamente entra numa condição de pecado cíclico, o povo não quer se arrepender. Não é que você pecou um dia, não é isso, é que você vive pecando. Então Deus vem com o seu juízo novamente, aí vem o cativeiro babilônico, assim sucessivamente. Mas muitas pessoas acreditam que na nova aliança a gente não tem justiça, juízo de Deus, que Deus não castiga os seus. Ô Wilber, você consegue encontrar pra gente aquele verso de Hebreus, que o pai castiga o filho, inclusive aquele que ama até com açoites? Sim, acho aqui, ó, tá em Hebreus 12, do verso 6 ao 8, que fala assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Peraí, Uber, então traduz isso pra gente. Então quer dizer que se nós aceitamos a correção de Deus, nós somos filhos.
Se não aceitamos a correção de Deus, somos rebeldes, é isso, Wilber? Exatamente. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui é justamente essa associação. Ele está falando que um pai, ele corrige, ele vai ali agir com uma certa intensidade contra seu filho para que ele possa estar no caminho certo. Quem não aceita essa correção, quem não aceita isso, é como se fosse um bastardo. Então, o que a gente pode ver? Que essas pessoas que falam que Deus não corrige, que Deus não se ira, que Deus quer que você tenha a vida como você tinha antes de se converter ao cristianismo, fala que você não é filho, fala que você é um bastardo, porque você não está aceitando a correção do próprio Deus, que é o seu pai. Nossa, isso é forte. Uma vez eu li isso para uma pessoa e essa pessoa me chamou até de legalista. Então, assim, Deus corrige aquele que ama, inclusive, se necessário, até com açoites. Então, irmão, se você não corrige o seu filho, por exemplo, você deixa de amar o seu filho. Exatamente porque Deus nos ama, Deus corrige a gente. E se a gente aceita a correção de Deus, então Deus nos considera como filho. Lá em Malaquias, né, o Wilber, Deus fala que ele vai se assentar como lavandeiro, não é isso? Vou me sentar como lavadeiro, purificarei a prata e purificarei o ouro, assim, passando eles pelo fogo. E de dentro do fogo, o meu povo vai gritar, esse é meu Deus, e eu vou dizer, esse aí é meu povo. Então Deus vai passar a sua igreja pela grande tribulação, pelo grande teste de fogo e prova da última hora, exatamente para separar joios do trigo, bode das ovelhas. Prepare-se, porque esse dia vai ser incrível. Porque não é mais pregado a ira de Deus nos nossos ajuntamentos. Muitas pessoas não conseguem conciliar o Deus que é amor, irmãos. Falam que a essência de Deus é amor, então eles não conseguem conciliar esse amor com ódio. E exatamente porque eu amo meu filho, eu odeio aquela pessoa que machuca ou que tenta matar meu filho. Você imagina, eu sou pai, se alguém matasse meu filho, eu teria o quê? Amor, compaixão pelo bandido? Óbvio que não. Se a pessoa utilizou requintes ainda de crueldade, eu vou ter um furor muito grande dentro de mim. Então, assim, o ódio, ele é uma resposta ao amor, exatamente porque eu amo o que é certo, eu odeio o que é errado. Então, a gente precisa entender que os atributos de Deus foram refletidos em nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus que é santo. Salmo 5, e verso 4 ao 6, vai dizer o seguinte: Tu és um Deus que tenha prazer Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença e o Senhor odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, traiçoeiros. O Senhor os detesta. Olha só, tá falando que Deus vai destruir esses caras, que Deus odeia o mal. Olha, tem muitos versos que mostram a ira de Deus e a gente precisa acreditar que na nova aliança Deus também se apresenta na nova aliança. Olha só, a ira de Deus na nova aliança. João 3 ao 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmão, como é que você vai evangelizar por aí dizendo que Deus, Jesus te ama? Para com isso aí é coisa da década de 80 para cá. É claro que Deus ama todos os homens, mas esses homens estão debaixo de uma ira vindoura, dizendo assim, olha, você é inimigo de Deus. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam a Deus. Só Jesus é o único caminho a Deus. Ele é o Redentor. Ele veio trazer esperança para você. Ah, mas eu creio em Deus. Crer é obedecer, emunar. Crer, ele vem de arrependimento. Porque eu creio num Deus, então eu entrego a minha vida para ele. Porque ele deu a vida dele por mim, então agora importa que eu dê a minha vida para ele. A lei não podia nos justificar, então a lei nos trouxe até Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, o que eu posso fazer por um Deus que fez tudo por mim, Hilber? Agora eu volto para onde? Você volta para o próprio Deus que fez isso. Você começa Exatamente. a obedecer os Como é que eu volto? Eu não mato, eu não roubo, não é isso, Hilber? Exatamente, você segue os seus estatutos e ordenanças, você segue a sua palavra, e aí você está entregando a tua vida a Deus, né? Fazendo o que Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pronto. Então, assim, se a lei não pode te justificar e te leva até Cristo, você chegou na graça. Agora tem um Deus que fez tudo por você, não precisa fazer mais nada. Não, agora você tem que fazer tudo por ele. É agora que Lucas 6,46 é o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Se vocês fossem servos de Cristo, então vocês devem fazer aquilo que o seu Senhor designou. Vocês precisam obedecer ele. Deus só é pai, irmãos, daquele quem Jesus Cristo é o Senhor. Se Cristo é o Senhor da sua vida, você é escravo das vontades de Cristo. E Cristo mandou você crucificar a sua carne. Acabou. Ah, Deus é meu pai. Não, Deus é só o pai daquele quem Cristo é o Senhor. Por isso que eu falo aqui todos os vídeos. Eu olho para a cruz e fico me espelhando na cruz. Eu preciso estar na cruz hoje. Porque vira e mexe no nosso dia a dia.
a gente tenta sair daquela cruz, sabe? Se não somos tentados a sair da cruz, o nosso coração é mau e tenta nos tirar da cruz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, Senhor, livra-nos do mal. Como é que é esse trecho mesmo? Livra-nos da... não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó, a tentação é um ato externo, ele está do lado de fora. As tentações vão nos tirar. Livra-nos do mal. O coração do homem é mau e enganoso, não é isso, Wilber? Que profeta que diz isso? Exatamente, o coração do homem é mau e enganoso. Agora eu não vou saber de cabeça te dizer, mas isso a gente... Jeremias. Eu acho que é Jeremias, dá uma olhada. Então, assim, se o coração do mal é mau e enganoso, olha só, não nos deixe cair em tentação. Tudo que está à nossa volta é uma tentação. E livra-nos do mal, livra do nosso coração. Então para com esse negócio que eu vou fazer aquilo que meu coração me diz, eu vou seguir o meu coração. Seu coração é cego, é mau e enganoso. Desde a natureza nós temos um coração corrompido, inclinado ao pecado. É isso mesmo, Wilber? Que profeta que é? Jeremias? Exatamente, é Jeremias 17 que fala isso, né? Que o coração do homem ele é enganoso e inclinado para o mal. E a gente percebe essa, talvez, inclinação, ou seja, inclinação ali não é uma tendência, tá? E até antes da queda a gente consegue perceber essa inclinação, porque os olhos do primeiro casal se abrem ao ver aquele fruto, ao ouvir a serpente, a cair no engano da serpente. Então a gente já consegue ver aí uma inclinação. E a gente vai ver isso também, Marcos, lá em Apocalipse. Após o milênio, Satanás é solto e todo o povo que viveu ali no período do milênio, que não é a igreja, mas que conseguiu entrar no milênio, vai ser enganado novamente, justamente por conta dessa inclinação, né? Não vão ter corpos glorificados e por isso vão ter essa tendência, vão ser enganados, muitos deles, de novo, quando Satanás for solto. Então você entendeu a oração sacerdotal? Olha só, a tentação está do lado de fora, mas o mal está dentro de você, irmão. Você precisa todos os dias deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de você, limpar essa casa, esse santuário de habitação, que Deus possa habitar, para que o mal não viva mais dentro de você. Então, olha, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do nosso próprio coração, livra-nos do mal que está dentro do coração do homem, que é mau e enganoso. Então, a ira de Deus, irmão, está intimamente ligado à sua santidade. A ira de Deus é um atributo da própria justiça do Senhor. O problema é que a nossa geração é a mais fraca sobre a terra e muitos crentes foram ensinados a não sentir dor. Por isso, para a nossa geração se tornou inconcebível um Deus que pratica a justiça contra os seus filhos. Eu já ouvi pessoas dizendo que Deus não é inconcebível Deus julgar ou condenar os seus filhos ou fazer seus filhos passar por dor e sofrimento. Veja Jó passou. Veja quanto que Paulo foi perseguido, quantos cristãos do primeiro século foram perseguidos e mortos. Veja os cativeiros, por exemplo, que os homens passaram. Nós estamos falando de homens que foram mortos, nós estamos falando de mulheres que foram estupradas, nós estamos falando de crianças que foram escravizadas. Nossa, Deus é mau, ele fala, o mal vai vir sobre vocês. Eu coloco a bênção e a maldição, escolhe a bênção. Todos os dias nós temos uma escolha na nossa frente. Todos os dias nós temos a árvore. Aliás, eu estou fazendo um estudo da árvore da vida. Meu Deus do céu, eu me arrepio, Wilber, quando eu estou escrevendo aquilo. Eu vou compartilhar com você para a gente melhorar. E todos os dias Deus coloca a árvore do bem e do mal na sua frente e a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E as pessoas geralmente escolhem o quê? A árvore do mal, a árvore do mal. Todos os dias nós temos a mesma árvore que estava lá no Éden, nós temos que colocar diante de nós. Então a gente tem que fazer boas escolhas. Jesus também fala da ira de Deus em Mateus 13, 41 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol da justiça. Quem tem ouvidos, ouça. Iniquidade, essa passagem fala sobre os que praticam a iniquidade. Mandará juntar todos os que praticam os escândalos e iniquidades. Sabe o que significa iniquidade, Hilber? Iniquidade? O quê? Iniquidade significa transgressor da lei, aquele que transgride a lei, que vive transgredindo a lei. Portanto, cuidado com esse evangelho que a gente tem recebido, esse evangelho desprovido de cruz e sofrimento. Esse verdadeiramente não é o evangelho de Cristo. Muitas pessoas, claro, nós não estamos na antiga aliança, não é sobre isso que eu quero pontuar aqui, mas as pessoas falam assim, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Eu sou livre, para você é livre do pecado, irmãos. Você é livre do jugo do pecado, porque agora o Espírito Santo te guia por toda a verdade, juízo e justiça.
Mas olha, justiça te guiará por toda a verdade, juízos. Irmãos, tem a justiça de Deus aí. Aqueles que são chamados e foram justificados, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Pratique a justiça. O que é ser justo? É ser honesto, é ser bondoso, benigno. Procura o que é justiça. Justiça é aquele que anda na lei de Deus. O que é a lei de Deus? Está marcado na mente e no coração, não mais em pedras, em tábuas de pedras que simbolizavam o coração do homem. Agora é na mente e no coração do crente. Você sabe, porque o Espírito Santo te mostra o que é certo e o que é errado, mas você acha que você tem toda a liberdade de viver uma vida, e aí você mistura liberdade com promiscuidade. Então, cuidado desse evangelho desprovido de cruz e dor e sofrimento. O evangelho que não tem dor e sofrimento, que não tem cruz, não é o evangelho de Cristo. Olha pela Bíblia, pegue uma cosmovisão, a visão do todo na Bíblia. Todos os filhos de Deus passaram por perseguições, dores e sofrimentos e foram glorificados e seremos ainda glorificados no final. E receberemos corpos imutáveis, assim como o Senhor tem um corpo de glória, corpo que não peca mais. Então todos eles passaram por isso. Por que você não vai passar? Você é a geração ursinhos carinhosos, né? Igual a gente já ouviu falar. Para com isso, irmão. Então deixa eu compartilhar com vocês a tela para a gente já vir para essa página 2. E aqui nós utilizamos a sistemática atualizada de Wayne Grudem, mas já vamos chegar lá, que seria a parte dos atributos. E a revelação plena da ira de Deus, você vai ver em Atos 2:20. Nós sabemos que embora Deus julgue situações, nações e pessoas, o julgamento da ira plena de Deus se dará no dia do Senhor. Então Deus julga, irmão, se eu continuo praticando iniquidade, errado e tal, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo na minha vida, as coisas passam a desencadear diferentes sentimentos, relacionamentos, eu falo, tem alguma coisa errada, aí eu vou lá e corrijo. Você sabe do que eu tô falando. Se você passa a viver uma vida de pecado, eu vim do mundo, eu não sou uma pessoa que veio de dentro do berço da igreja, e no começo da minha caminhada eu vivia insistindo em vários pecados, e eu percebia que minha vida parece que vivia uma tribulação 24 horas. Então, nem todo mundo que está passando tribulação está em pecado. E nem todo mundo, e quase todos aqueles que permanecem pecando, insistindo na prática do pecado, eles recebem como justiça um castigo, uma correção de Deus, como o Wilber leu ali em Hebreus, né, o Wilber? Porque Deus corrige o filho que ama. Então não vem essa que Deus não vai corrigir você, que Deus não vai passar você, passar por um desemprego, passar por uma doença, passar por uma situação. É lógico que vai. Aonde que não está escrito isso na Bíblia que vai? Porque Deus coloca todos os dias na nossa frente isso. Eu não estou dizendo assim que Deus vai sentar e falar, deixa eu ver, eu vou mandar um juízo ali, eu vou mandar. Isso está sobre todo homem, é como se fosse a lei do firmamento, a lei da atmosfera. Se eu pular dessa mesa, eu vou cair. Né? Se eu subir numa mesa e pular, eu vou cair, porque Deus estabeleceu uma lei. E assim para todos os homens existe uma lei. Se você viver na prática da iniquidade, você vai pagar a sua prática de iniquidade. Claro que Deus julga pontualmente algumas situações, ele corrige os seus filhos, mas a sua justiça e a sua ira plena está reservada para o futuro. O bom de saber isso, que eu quero ler aqui com você, é que Deus retarda a sua ira. Olha a 2 de Pedro, lê pra gente, só para eu tomar uma água. 2 de Pedro 3:9. Tá bom. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus mesmo é quem retarda a sua ira para o dia do seu julgamento, porque o Senhor mesmo não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então tem um motivo, né? Essa longanimidade tem um motivo. Deus quer que todos eles possam chegar ao arrependimento, à conversão ao seu filho. Então, assim, tem a ira de Deus? Tem. Mas por que Deus retarda? Porque ele quer que você chegue ao arrependimento. Tem consequência se eu fico vivendo na prática da injustiça ou do pecado? Tem. Só que Deus vai retardando, porque ele quer que você chegue ao seu arrependimento. Se o Espírito Santo vai te mostrando que você não se arrepende, então ele deixa algumas iras pontuais chegarem na sua vida para causar correções na sua vida. E isso vai acontecer no futuro. Você vê que Deus está retardando o juízo, até que o número dos seus conservos se complete. Está lá em Apocalipse. As almas clamavam debaixo do altar, Senhor, até quando não farás justiça a nós? E Deus fala, aguarde que até o número que os seus conservos se completem. Ali está mostrando que ainda falta pessoas se arrependerem e virem para os caminhos do Senhor. Porque Deus designou, Deus na eternidade passada viu aqueles que se arrependeriam. E o Senhor ainda aguarda aqueles que vão se arrepender. As taças da ira de Deus no Apocalipse é um símbolo disso. Apocalipse 16:1. Lê para mim aqui, Uber. Sim. Ouvi.
Vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Isso. Mas antes de derramar as taças da cólera de Deus, tocou 7 trombetas sobre a terra. Não é isso, Uber? O que Deus faz? Ele toca 7 trombetas sobre a terra, dizendo: olha, arrependam-se. Por que era tocado trombetas na antiga aliança? Deixa eu tentar explicar isso para vocês aqui, de uma forma mais rápida para a gente acelerar esse estudo. Tocava-se trombeta durante 10 dias, anunciava-se que estava chegando o dia do perdão de pecados. Então, nesse tempo, durante esses 10 dias, não podia ter fermento dentro da sua casa. Tinham que tirar todos os fermentos de dentro de casa. Está lá no livro de Levíticos, capítulo 23, se não me salvam a memória. Capítulo 23. Tirava-se todo o fermento dentro de casa. Não podia fazer obra servil. Não, o ferreiro não podia trabalhar, o marceneiro não podia trabalhar, eles tinham que se consagrar. Muitos deles se vestiam de pano de saco, símbolo de humilhação, jogavam terra nas suas cabeças, clamavam ao Senhor e pediam perdão dos seus pecados, todos os pecados do ano inteiro. O que significava esse toque de trombetas? Anunciava o novo ano que se iniciaria e anunciava o dia do Yom Kippur, né? Yom como dia e Kippur como perdão, né? Então era o dia do perdão. Então era onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro, aspergia 7 vezes sobre a tampa da arca, e ali então ele saía, e quando Deus oficializava o perdão da nação, a nação inteira era perdoada. E eles entravam na festa dos tabernáculos, ok? Vamos trazer isso pra gente? A gente sabe que isso era uma sombra da realidade. Para os nossos dias no Apocalipse tocam 7 trombetas. Deus está avisando através da igreja. Quem toca trombetas? É a igreja. Né? Judeus e gentios no corpo de Cristo anunciam que a volta de Cristo está próxima. E você não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende dos seus pecados. Quando chegar nos 3 anos e meio finais, a igreja vai estar sendo calada, perseguida e morta. As 2 testemunhas do Senhor, elas vão estar tocando trombetas dizendo: olha, arrependam-se. Não é tempo de você ir para a faculdade, não é tempo de você procurar sua prosperidade financeira, de procurar os seus interesses nesse mundo, porque o dia da expiação, a volta de Cristo vai acontecer. Se você fez nosso estudo às 7 festas de Deus, você vai entender. Se você não fez, vou pedir para o Uber deixar um card para você aqui, as 7 festas de Deus, você vai entender. Assim como foi Asmos, Páscoa, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, eram 7 festas que os judeus comemoravam todos os anos. Da mesma forma, esses 7.000 anos sobre a terra, 6.000 anos sobre a terra, está acontecendo essas festas. Cristo era o asmos de Deus, o pão sem fermento. Ele era o pão sem fermento. Cristo foi o nosso cordeiro pascal. Cristo foi primícias para Deus. Lembra que Paulo falou? Cristo foi ressuscitado sendo primícias para o Senhor, para que assim como ele foi primícias, nós sejamos na última hora. Então ele executou a festa das primícias. Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Então já se cumpriram 4 festas. Faltam 3 festas. Trombetas, tabernáculos e Pentecostes. Trombetas vai ser a igreja tocando nos 7 anos finais sobre a terra. 3 anos e meio a igreja vai tocar trombetas e anunciar a volta de Cristo. 3 anos e meio será de perseguição e morte. Então faltou trombetas, expiação e tabernáculo. Expiação é a volta de Cristo, quando Cristo glorifica a sua igreja no arrebatamento. E tabernáculos, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, exatamente a entrada no milênio com o povo santo, glorificado. Então acorda que assim como Deus, ele tem o dia da ira, ele toca trombetas antes e avisa, olha, se prepara, se prepara. Ele fazia na antiga aliança, antes de Deus julgar. Olha como ele é tardio assim, a julgar a sua nação, a irar, ele já está irado. A Salmos fala que ele está com o seu arco armado. A Salmos também vai falar, o autor de Salmos vai falar que ele... Ah, o Wilber caiu aí. Vai falar assim que Deus é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado e contra o mal. Deus está aí, entendeu, irmãos? Só o que acontece? Deus vai retardando o seu juízo, né, para que todos os homens possam se arrepender. Então eu fiz aqui esse apanhado para vocês entenderem, e agora eu já vou caminhando para o final, que meu parceiro caiu. Então não se deixe enganar, irmãos, Deus é amor, é um dos seus atributos, mas a ira também é um atributo de Deus, e a gente não pode deixar isso de fora. Segundo a teologia sistemática de Wayne Grudem, ele vai comentar um pouco sobre a ira de Deus. Então ele vai falar dos atributos que descrevem o ser de Deus. Teontologia, tá bom? Teontologia, teo como Deus, ontologia como o ser, né? O ser de uma pessoa. Então, seria todos os atributos do ser de Deus, tá? O estudo de Deus. Então, vamos lá, os atributos que descrevem Deus: espiritualidade e invisibilidade. Atributos mentais: conhecimento ou onisciência, sabedoria, veracidade. Os atributos morais de Deus: bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, santidade, paz, retidão e ciúmes. Deixa eu puxar aqui. Tem agora os atributos de propósito de Deus, que são vontade, liberdade e onipotência ou soberania.
tem os atributos de síntese de Deus, que é a sua perfeição, sua bem-aventurança, sua beleza e glória. A ira de Deus diante do pecado está, portanto, associada à sua santidade e à sua justiça. Então, é exatamente porque Deus é santo e ele é justo, ele precisa, então, ter a sua ira inflamada para julgar e condenar aqueles que praticam a injustiça. A ira de Deus pode ser definida assim: a ira de Deus se implica que ele odeia intensamente todo o pecado. O que é a ira de Deus? A ira de Deus está e vai ser derramada sobre todo o pecado, sobre todo aquele que peca, ok? O pecador que comete o pecado, tá bom? Então, cuidado com esse negócio também de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador. Aquele que vive na prática da iniquidade, Deus odeia, ok? E a Bíblia fala que o seu juízo já está reservado, que está debaixo do juízo de Deus. Então, ao pensar na ira de Deus, devemos ter em mente a sua paciência. Tanto a paciência quanto a ira estão mencionadas no Salmo 103. O Senhor é tardio em irar-se, que vai mostrar paciência, e é cheio de amor inabalável. O propósito dessa paciência, irmãos, é levar o homem ao arrependimento. Você vai ver isso em Romano 2,4. Então não se engane, tá? Deus retarda a sua ira exatamente para que ele possa ter maior número de pessoas arrependidas. Portanto, ao pensar na ira vindoura, devemos ao mesmo tempo nos mostrar gratos pela sua paciência, ao odiar a sua execução dessa ira, a fim de que mais pessoas possam ser salvas. Teologia Sistemática de Wayne Grudem, página 297 e 298. E esse book incrível vai ficar aqui para você levar ele de lambuja, gratuito, porque você já sabe que todo o nosso trabalho é gratuito para edificar a sua vida. Então existe uma ira de Deus, a Bíblia fala do dia do juízo do Senhor. Aliás, nós estamos escrevendo sobre o juízo do Senhor. Estamos escrevendo sobre a árvore da vida lá no Gênesis, estamos fazendo já uma introdução ao Gênesis. Meu Deus do céu, vem estudos incríveis por aí, coisas maravilhosas para edificar a sua vida. Então fica ligado, a revista 3 nossa vai sair em julho agora de 2023, tem bastante material bacana. Iber, então se a gente pudesse resumir hoje a ira de Deus, nós poderíamos traduzir a ira de Deus exatamente dessa forma, né? Que implica que Deus odeia intensamente ao pecado. Essa é a ira de Deus, odiar intensamente ao pecado. E por que Deus, então, não faz justiça hoje? Porque Deus retarda exatamente para que o maior número de pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Concorda, Igor? Exatamente, exatamente. E dentro dessa teologia que o Max falou, né, dentro desse estudo chamado teontologia, que é o estudo do ser de Deus, né, a gente percebe ali alguns atributos, e quando a gente chega na ira, a gente percebe que a ira não é pecaminosa, ira não é pecado. Efésios, Paulo vai falar isso em Efésios, né? Ireis e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ele fala que a ira, esse sentimento, não é um pecado, tá? Obviamente, podemos cometer pecados através desse sentimento. Então, a gente tem esse sentimento, que não é pecado, e através desse sentimento a gente comete pecado. Só que no caso de Deus é diferente, porque Deus é perfeito. Então, toda a ação que acontece através de Deus é uma ação sempre positiva, sempre permissiva. Deus ele não pode cometer nenhum tipo de ação que vá contra o seu atributo moral. Se Deus é bondade, por exemplo, ele não pode cometer nenhum tipo de ação que vá contra essa bondade. Mas aí que está, essa ira, esse juízo não vai contra a bondade de Deus, muito pelo contrário. Não vai contra a justiça de Deus, muito pelo contrário, vai a favor, vai nessa direção. Deus ele vai se irar contra aqueles que estão profanando o seu nome e a sua criação. Ou seja, é um ato de justiça, é um ato de bondade, é um ato de separação, separar o joio do trigo. Esse é um ato de ira, mas é um ato de ira voltado para a justiça. Então, Deus não faz nada que contradiz a sua essência. Então, Deus ele não pode cometer um ato pecaminoso, porque ele é 100% bom. Então, a gente percebe que a ira não é um ato pecaminoso. E nós, como seres humanos, temos que vigiar esse sentimento, porque esse sentimento, na nossa natureza caída, pode nos levar ao pecado. Já em Deus não funciona dessa maneira. Deus é bem tardio ao irar-se, a gente entendeu isso no final do estudo, né? Então, cuidado com esse evangelho desprovido de sofrimento, cuidado com esse evangelho desprovido de ira, esse evangelho somente de amor. Exatamente porque Deus nos amou, a gente precisa cuidar, né, de estarmos dentro do amor de Deus para que a gente não seja participante dessa ira. Eu me assusto, né, quando eu fiz esse estudo, eu me assusto sim
porque eu entendo que eu fui criado pelo Senhor, Deus quer comunhão comigo e eu preciso me esforçar. Lembre que lá no Apocalipse a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos ter a perseverança de estarmos na fé. Muitas pessoas acreditam que não se perde a salvação, outras pessoas acreditam que se perde a salvação. Eu estava vendo um debate entre Hernandes Dias Lopes, acreditando que uma vez salvo, salvo para sempre, e também entendi que o Luciano Subirá, que também é um grande mestre dos nossos dias, dizendo que sim, você perde a salvação, e o Hernandes Dias Lopes dizendo que não, você não perde a salvação. E eu ficaria extremamente preocupado, né? Eu me cuidaria, botaria minha barba de molho e tentaria trabalhar o máximo que eu pudesse para gerar o maior número de frutos. Uma vez que eu fui enxertado na videira, aquele ramo que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Está escrito lá, se não me engano, em João 10, depois preciso dar uma olhada. Mas nós fomos feitos para gerarmos frutos, ok? E esse não é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é mostrar a ira de Deus. Existe uma ira. Jesus entrou dizendo, arrependam-se, né? O reino de Deus é chegado. Jesus fala, vocês têm que se cuidar da ira vindoura. Aquele que está no Filho permanece debaixo da graça de Deus, mas aquele que não estiver no Filho, esse é rebelde e permanece debaixo da ira. Vem uma ira sobre todos os homens. Esse dia vai chegar, o dia de juízo do Senhor, e Deus está retardando, né, tardando esse dia, exatamente para que você e eu possamos nos arrepender e estarmos debaixo dessa maravilhosa graça que o Senhor nos deu. Exatamente porque existe uma salvação, precisamos explicar para o condenado, você é salvo disso aqui, cara, entendeu? Tem uma salvação para você. Cristo é o nosso Salvador, mas ele te salva de quê? Ele te salva da ira de Deus, porque ai daquele que cai na mão do Senhor, ok? É isso que nós gostaríamos de mostrar, a ira de Deus como atributo moral, mostrar que sim, Deus se ira todos os dias, está com o seu arco armado e está afiando a sua espada para o dia do seu julgamento, e nós devemos estar preocupados com isso, e também anunciar que a ira do Senhor vem sobre toda a humanidade. Mas que Deus é longânimo, e pela longanimidade de Deus, nós podemos ainda nos arrepender, e o Senhor tem um futuro maravilhoso para aqueles que andam e vivem em prática de justiça, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, manda para tua galera. Se você puder comprar as nossas revistas ali atrás, a revista 1 e 2 do Papo com Deus, ou também se você quiser estudar mais sobre Apocalipse, eu e o Wilber terminamos um curso incrível, tá aí embaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse, tem vários e-books lá para você se edificar. De Apocalipse também tem um curso incrível, nós gravamos, e olha, toda vez que eu assisto os vídeos eu falo, tá maravilhoso esse curso. Ele é prático, objetivo para quem não tem muito conhecimento, e para quem quer expandir o conhecimento, ele é ótimo, porque ele tem vários vídeos extras também, com vários e-books gratuitos. Você já conhece que o nosso trabalho é inundar você de conteúdo maravilhoso, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo papo.